Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações e atualizações das mídias sobre tudo que eles estão falando sobre esse importante jogo do Flamengo hoje na Argentina, no estádio El Cilindro do Racing, às 21h30, direto pela Globo, logicamente. Vamos assistir tudo de camarote. Jogo importante para a decisão ali da vaga, a primeira vaga na final, e amanhã a gente aguarda aí com certeza o Flamengo vencendo o vencedor de LDU e Palmeiras para começar os preparativos para essa grande final que nos dará aí o título inédito de tetracampeão da Copa Libertadores da América, o primeiro no Brasil. Informações também do Globo Esporte, da ESPN, do programa da Sport TV, enfim, todas as mídias aí, principais mídias que falam sobre o Flamengo. Jogo importante, meu pressentimento é que o Flamengo vencerá por 2-1, mas será um jogo tenso, um jogo truncado, um jogo difícil, em que a atmosfera está muito perigosa, como se precisasse somente de um estopim para surgir um grande problema. E a gente só espera que o futebol vença, que a boa conduta dos jogadores vença, que ninguém se machuque gravemente, que não aconteça nenhum episódio extra-campo e que as coisas possam ser resolvidas dentro das quatro linhas. Vamos ao que interessa. Um grande abraço a todos, saudações do Bruno. Valeu. Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. Você sabe, hoje é dia de jogão, né? Flamengo e Racing valendo vaga na final da Conmebol Libertadores na ida, lembra? 1-0 para o Flamengo no Maracanã, então um empate basta para o Flamengo chegar a mais uma decisão. Marcelo Corrêa está lá no palco do jogo para contar tudo para a gente. Boa tarde, Corrêa. Olá, muito boa tarde para você ligado no Globo Esporte. É dia de decisão, vale vaga na final da Conmebol Libertadores. E aqui na Argentina, naturalmente, vivemos esse clima de forma muito intensa. Racing e Flamengo às 9h30 da noite, com transmissão da Globo, lá no Cilindro de Avellaneda. Essa, uma cidade que fica na região metropolitana de Buenos Aires. Mais tarde a gente vai para lá. Nesse momento, eu estou aqui na capital argentina, no centro de Buenos Aires. E a gente vê alguns torcedores do Flamengo passando por aqui. A expectativa é de que pelo menos 3.000 vão ao estádio mais tarde para a partida contra o Racing. Essa é a carga de ingressos disponibilizada aos torcedores do Flamengo, que vão ficar num setor ali na parte alta da arquibancada do Cilindro. O estádio como um todo deve ter mais de 50.000 torcedores nessa noite. E aí, o time do Flamengo, nessa programação na Argentina, resolveu ficar isolado no município de Berazategui, num resort que fica afastado de toda essa pressão dos torcedores adversários e também do apoio dos torcedores do Flamengo. A programação do Flamengo é a seguinte para hoje. Os jogadores vão descansar durante toda a parte da tarde. Aí, às 15h45, tem um vídeo da comissão técnica mostrando detalhes desse time do Racing. O time do Flamengo fará um lanche e depois segue para o estádio Cilindro de Avellaneda, que fica a mais ou menos meia hora de distância de onde o Flamengo está hospedado, para chegar às 7h45 da noite por lá. A escalação do Flamengo é uma incógnita, mas pelo que a gente tem acompanhado até, na movimentação de bastidores, o time pode ser diferente dos que vêm sendo escalados nos últimos tempos, com um trio ali no meio-campo que ainda não jogou junto como titular. Jorginho, Saul e também Eric Pulgar. Vamos ao campinho. O Flamengo deve ter Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Pulgar, Saul e Arrascaeta, e no ataque, Carrascal e Plata. Essa é a nossa aposta. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Corrêa. O Atlético Mineiro venceu o Independiente del Valle do Equador e se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Na decisão agora vai pegar ou Lanús da Argentina ou Universidade de Chile. Emocionado, nos braços do povo, o Hulk voltou a ser herói. Contra o Del Valle, o Galo foi dominante. Com 1 minuto de jogo, já obrigou o Vidiar a fazer uma defesaça na cabeçada do Júnior Alonso. O gol que abriu o placar surgiu numa jogada pra lá de esquisita. Um bate-rebate, bola pra lá, bola pra cá, pra cima, pra baixo, até sobrar limpa pro Arana depois da escorada do Dudu. Gol esquisito também vale, tem problema não. 1-0. O segundo, aí foi bonito. Roubada de bola do Dudu, que driblou 1, driblou 2 e deu passe na medida pro Bernard tocar com categoria na saída do goleiro. O Dudu foi muito bem. É um cara que pode ser muito decisivo, é um cara que pode nos ajudar muito.
Quem não ajudou muito foi o Everson. Deu rebote nesse chute do Arroio e o Spinelli aproveitou. 2-1. Placar perigoso, hein? Aí apareceu o Hulk. Depois do passe desviado do Júnior Alonso, a bola ficou limpinha para ele, cara a cara com o goleiro. Terceiro gol do Galo, para encerrar um jejum de 15 jogos sem balançar a rede. Gol de número 499 na carreira do Hulk. Aí ficou difícil segurar a emoção. Mas você consiga segurar as lágrimas ali, mas por dentro não tem como segurar. Comemora, atleticano! O Hulk tá de volta e o Galo é finalista da Copa Sul-Americana. E o torcedor rubro-negro certamente quer de presente a classificação para a quinta final de Libertadores da história do clube. Amanhã tem Racing e Flamengo. Vamos colocar no papo, então, diretamente da Argentina, Emanuele Ribeiro, a Manu, que cobre o dia a dia do Flamengo. Manu, boa noite para você. Tá bem localizada, hein? Bem-vinda ao Tá na Área para falar sobre testes que Felipe Luiz vem fazendo nesse time do Flamengo. Claro, se a gente comparar ao jogo da ida, o Flamengo tem uma baixa significativa, né? O Pedro está fora dessa partida, sequer está entre os relacionados. Felipe Luiz testando uma entrada no meio-campo. É isso, Manu? Bem-vinda. É isso, Bené. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá na Área com a gente, pessoal aí no estúdio, Richarlison, Ramon. Felipe Luiz terminou a preparação para esse jogo decisivo, o jogo mais importante do ano para o Flamengo. Na tarde desta terça-feira, aqui em Buenos Aires, o time treinou no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Treino fechado, o treinador, como sempre, fez muito mistério, mas existe a expectativa por uma mudança no meio-campo, que vai interferir também no ataque do Flamengo, né? No sábado, contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi o escolhido para substituir o Pedro para ser o centroavante do Flamengo. Agora, a tendência é que Bruno Henrique não comece como titular e o Saúl entre no time nessa vaga que ficou sem o Pulgar, né, no final de semana. O Saúl até foi titular, mas o Flamengo não tinha o Pulgar. Pulgar, que voltou recentemente de lesão, foi titular na quarta-feira desse jogo de ida contra o Racing. E aí o Flamengo formaria um trio de meio-campistas com o Pulgar, o Saúl e o Jorginho. Essa é uma das possibilidades para esse jogo, um dos testes feitos pelo treinador, com o Arrascaeta aí nesse cenário um pouco mais adiantado e o Plata e o Carrascal também formando ali o ataque do Flamengo. É uma das possibilidades, mas como eu disse, né, o Felipe Luiz sempre fazendo mistério, toda véspera de jogo importante, principalmente, é dessa forma, né? O treinador teve 2 treinos completos aí com o elenco todo, sem o Pedro e sem o Cebolinha, que são os únicos desfalques, mas com o restante do elenco à disposição para possibilidades. Ontem aqui no Tá na Área a gente falava sobre essa chance, né, de o Flamengo ter 3 meio-campistas, de ter uma trinca de volantes ali, com o Saúl jogando mais pelo lado direito. E Bené, pode ser que aconteça. O Flamengo, que fez a vantagem no jogo de ida, fez 1-0 no Maracanã, agora com o empate já se classificaria para a final da Libertadores, né? Então, na cabeça do Felipe Luiz, amanhã é não sofrer gols, porque aí o Flamengo vai estar classificado para mais uma decisão de Libertadores. É isso, vamos colocar então o nosso campinho provável desse time do Flamengo, do Felipe Luiz, para o jogo de amanhã. Lembrando mais uma vez, o Flamengo joga pelo empate, jogando na Argentina. O time provável tem o Rossi no gol. Essa dúvida na lateral direita, né, se joga o Emerson Royal ou se joga o Varela. Léo Ortiz de volta com o Léo Pereira e o Alexandro. Aí no meio-campo, essa trinca, né, que a Manu já citou muito bem, né, Pulgar, Jorginho e Saúl. Mais à frente, o Arrascaeta com o Carrascal, que foi o autor do gol do jogo de ida, o gol que dá vantagem ao Flamengo nessa eliminatória da Libertadores, ao lado do Plata, né? Lembrando que na ida o Luiz Araújo foi titular, o Plata entrou no decorrer da partida. Richarlison, o que significa essa possível mudança no Flamengo do Felipe Luiz? A gente discutia muito, quem vai ser o substituto do Pedro no ataque? Ele vai colocar o Plata centralizado, com o Luiz Araújo do lado, se o Bruno Henrique vai ter oportunidade, quem está entrando é o meio-campista. Vamos lá, eu pensando com a cabeça do Felipe Luiz, ele sabe que a atmosfera de amanhã vai estar muito a favor do Racing, a torcida vai empurrar esse time, é um time que tecnicamente não é melhor que o Flamengo, e pensando que esse time talvez queira trazer esse desconforto para o Flamengo, você ter 3 jogadores, na verdade 4 jogadores de meio campo, que cuidam bem da bola, pode ser um fator determinante para que o Flamengo sofra menos.
E a entrada do Saúl deve ser pensando nisso. Eu tenho 4 jogadores que vão estar sempre próximos, que vão cuidar bem da bola, vão saber a hora de acelerar, vão saber a hora de deixar o jogo abaixar um pouquinho a temperatura, vai saber a hora de usar a velocidade, principalmente com Plata e com o Carrascal. Ainda tem um Carrascal que faz essa função por dentro também, apesar de ser esse jogador do 1 contra 1. Talvez o Felipe Luiz está pensando isso. Opa, eu preciso tirar esse ímpeto do Racing, que vai ser no começo do jogo, principalmente aquela pressão da torcida, os jogadores querendo pressionar o Flamengo, e você ter esses jogadores, que eu volto a falar, que no meu modo de ver, cuidam bem da bola, talvez possa ser um trunfo para o Flamengo não ser tão pressionado. Porque se a gente colocar na cabeça, ele poderia colocar o Bruno Henrique lá na frente, como seria normal, tá? Mas aí a bola poderia bater e voltar muitas das vezes, e esse jogo ficar meio louco, meio descontrolado, né, na parte do Flamengo. E talvez o Felipe Luiz não queira isso. Lembrando que o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo não precisa fazer gol, o Flamengo precisa não tomar. Não tomando, que seja 0-0, é claro que o Felipe Luiz não está pensando em terminar o jogo 0-0, mas se não tomar o gol, o Flamengo está classificado para a final. Eu acho que é isso. O pensamento do Felipe Luiz, colocando o Saúl, se realmente essa for a formação de amanhã, é ter a posse de bola, ter jogadores que entendem esse jogo, que entendem a pressão que vão sofrer, que sabem dar velocidade a hora que tem que dar, que sabem cozinhar o galo, como a gente diz aqui no futebol, quando tem que cozinhar, para tirar essa força do Racing, que vai vir das arquibancadas, e principalmente no começo do jogo eles vão querer fazer logo o gol para ir mudar o ritmo do jogo. Até pensando na experiência contra o Estudiantes, né? No qual o Flamengo não teve o controle do jogo. Charles foi muito bem, são 3 jogadores que têm a capacidade de controlar a velocidade do jogo com bola e ao mesmo tempo ter uma pegada de marcação muito forte. Vou perguntar para Manu se já dá para sentir um pouco disso na véspera da partida, né, Manu? O Flamengo já na Argentina, né, para esse grande jogo, esse jogo muito importante, se já dá para sentir um pouco, né, aquele aperitivo de como será o estádio ao cilindro amanhã. Eu tô bem agasalhada aqui, Bené, tá frio em Buenos Aires, mas o clima amanhã no cilindro promete ser bastante diferente, né? A gente ficou a parte da manhã toda lá no estádio do Racing. Vimos alguns torcedores do Racing lá já preparando um ambiente, né, levando faixas, bandeiras, prometendo um clima bastante hostil para o Flamengo, pressão, um clima de caldeirão mesmo. Então o Flamengo vai ter que lidar, além dessa parte técnica e tática, com essa questão mental, né, de suportar a pressão que os torcedores do Racing estão prometendo fazer lá no cilindro em Avellaneda. Por outro lado, o Flamengo também vai ter o apoio do seu torcedor, né? 4.000 ingressos foram disponibilizados para o Flamengo até o momento, pelo que a gente tinha de informação. 3.000 ingressos foram comercializados e a gente foi acompanhar o treino do Flamengo, não acompanhar o treino, né? A gente foi para a porta do Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça hoje mais cedo e tinham alguns torcedores argentinos lá dando apoio para os jogadores do Flamengo, torcedores pedindo fotos, autógrafos, né? Torcedores, obviamente, de clubes rivais ao Racing, mas levando essa energia positiva, e o clima dos jogadores ali era um clima de concentração, muita gente parou, conversou com os torcedores, deu ali também esse carinho, mas o clima era de concentração. A gente viu o Léo Ortiz, por exemplo, passando sem mancar, não aparentava estar sentindo nada, né? Até um torcedor perguntou para o zagueiro do Flamengo: e aí, Léo Ortiz, está bem? Ele falou: tô bem. Nesse momento não estou sentindo nada. O Léo Ortiz, que ficou fora do jogo contra o Fortaleza por causa de um estiramento, né, no tornozelo direito, e agora ele fica à disposição, deve ser o titular, como a gente viu aí no campinho, mas mostrou para o torcedor que está bem. Os torcedores falando com alguns jogadores ali também, pedindo para chutar para o gol, para trazer essa classificação. Foi um clima leve, mas um clima que a gente percebeu que tanto o Felipe Luiz quanto os jogadores estavam bastante concentrados, né? O treino do Flamengo hoje à tarde, por exemplo, seria no CT da base. O CT da base fica em frente ao CT do profissional do Defensa e Justiça, mas o CT da base dá para ver uma parte do treino ali, se você for bastante curioso, olhar entre os muros, tem umas partes que daria talvez para vazar alguma imagem. Então o Felipe Luiz pediu para todo mundo atravessar a rua e ir para o CT do profissional. Foi nesse momento, nessa travessia ali de rua, que a gente teve esse contato breve com os jogadores e que os torcedores puderam também fazer esse contato e levar essa energia, a maioria torcedores argentinos. Bem, meus amigos,
Jogo importante, dia importante, 29 de outubro, quarta-feira, dia do jogo da volta do Flamengo e Racing, o Racing e Flamengo, como preferirem. O Flamengo tem a difícil missão de ir na Argentina e trazer um resultado, pelo menos um empate, já que venceu a primeira partida por 1-0 e tem esse placar a seu favor. O Flamengo joga por um empate e joga pela vitória também, ou seja, tem 2 resultados a seu favor. Já para o Racing, só serve a vitória e por mais de um gol. Se for por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Então 1-0 para o Racing, 2-1, 3-2, 4-3, vai para os pênaltis. E no pênalti a gente sabe que nós temos lá o nosso grande goleiro Rossi, que pode sim ser o diferencial nessa partida. Espero eu que não cheguemos nesse limite, né? Porque decidir uma vaga para a final num jogo nos pênaltis, difícil, hein? Haja coração, como dizia o Galvão, haja coração. É complicado, né? Já tivemos essa dificuldade contra os Estudiantes, foi sofrimento demais e a gente também não pode ficar dando sopro pro azar, né? Precisamos vencer dentro de campo nos 90 minutos e garantir, né, essa vaga na tão sonhada final para disputarmos aí para sermos o primeiro tetracampeão na Copa Libertadores da América, né? Isso seria um grande feito. Colocaria o Flamengo um patamarzinho acima dos outros times do Brasil, como Palmeiras, São Paulo, enfim, os outros times que já têm 3 títulos da Libertadores. É jogo importante, cercado de muita tensão, né, de muita pressão do lado dos argentinos. Aquele treinador sósia do Fagner lá, do cantor Fagner, com declarações descomedidas que passaram do ponto, incitando violência, enfim, chamando o time para matar, para guerra, para briga, para confusão, ou seja, ele está querendo transformar todo o ambiente no pior possível para o Flamengo, né? Muito hostil. E espero eu que o juiz seja de pulso, seja um juiz firme. Acredito eu que o jogo de hoje deveria ter sido aquele árbitro do jogo passado, porque para mim é um dos melhores árbitros sul-americanos que tem. É um juiz que sabe muito bem controlar a partida, sabe muito bem controlar os ânimos, sabe muito bem conduzir uma partida. E a gente só espera que hoje o VAR e o juiz não sejam protagonistas, que ele não interfira no resultado da partida, que ele marque as mesmas coisas para ambos os lados e que nenhum time seja prejudicado por conta de arbitragem, né? Vencendo ou perdendo dentro de campo é o que manda o regulamento do futebol e é por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte que tanto nos encanta, que tanto nos fascina. Felipe Luiz terá sim umas grandes dúvidas a respeito da escalação para esse jogo. A falta do Pedro, sem dúvida, é um ponto de desequilíbrio do time. A ausência de Pedro no ataque causa ao Flamengo um desconforto muito grande, porque perdemos nosso homem de referência, perdemos nosso centroavante de área, perdemos o nosso pivô, aquele cara que faz a tabelinha, que usa bem o corpo, que consegue fazer tabelas, fazer 1-2, aquele jogador que aparece surpresa, né, na hora que ninguém espera, aquele jogador que tem uma luz, um brilho no último lance e consegue não só dar o passe como também fazer o gol, ou seja, será de muita falta o Pedro no Flamengo, pode acreditar, e por ironia do destino, uma lesão que não tem nada a ver com o joelho, com o calcanhar, com o tornozelo, com perna, com nada, né? Uma lesão de mão. É complicado, mas infelizmente essas coisas acontecem. O Flamengo terá que se superar, o Flamengo terá que se preparar muito, o Flamengo terá que lutar muito para poder transformar esse ambiente dentro de campo para ele, é favorável para ele, e que a gente possa estar conseguindo conter o ímpeto inicial do time argentino, colocar em campo o nosso futebol. O que me deixa mais tranquilo um pouco é saber que estará em campo o Jorginho, o Eric Pulgar, que para mim dá um equilíbrio muito forte no meio campo, é um jogador muito importante para o Flamengo. Chego a dizer que ele é muito, mas muito importante dentro da equipe. Ele conhece a fundo os atalhos da posição e com isso aí ele dá um equilíbrio muito grande para o Flamengo. Espero que o Jorginho esteja num dia bom, já que ele não vem fazendo boas partidas nos últimos jogos, e que ele possa estar ajudando um pouco na criação junto ao Arrascaeta, para que possa estar suprindo essa ausência do Pedro aí, que é um jogador muito diferenciado. Talvez Felipe Luiz entre com Plata, com Luiz Araújo e com Carrascal na frente, mais Arrascaeta, Jorginho e Pulgar. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira.
Na esquerda, Alexandre, na direita, Royal e o Rossi no gol. Essa deverá ser a escalação do Flamengo, vindo de trás para frente, né? Mas o que importa são os nomes, os bonequinhos, que a gente já está aí bem conhecedor de tudo que pode acontecer. Bruno Henrique, caso entre, talvez só no segundo tempo. E vamos ver as opções que Felipe Luiz terá para poder estar mudando a configuração da partida, caso seja necessário, e o Racing imponha dentro de campo alguma situação difícil para se resolver. No mais, é pedir que nossos jogadores entrem com bastante tranquilidade, com bastante concentração, focados na partida, sem violência, para que ninguém seja expulso, porque com certeza a pressão de Conmebol para que o Flamengo seja eliminado é muito grande. Para eles adorariam ter uma decisão Racing e LDU para sair daquela situação de Palmeiras e Flamengo que vem dominando a Libertadores nos últimos anos, né? Que se lasquem eles, a gente tem que vencer dentro de campo, fazer nosso papel, e que os deuses do futebol façam que vençam o melhor, independente do gosto de cada um, de cada confederação, enfim, de todos. Galera, eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Bom jogo para todos, e amanhã a gente vem trazendo aí, se Deus quiser, as notícias da nossa classificação para a final da Copa Libertadores 2025. Um grande abraço, abraços rubro-negras, valeu!